nosso canal é de educação política. É uma contribuição para a gente entender a realidade que a gente vive, a realidade social. E nesse compreender, convivermos melhor uns com os outros. Nesse aspecto, dentro da dimensão da diversidade, que é o fio condutor para a gente conviver socialmente, hoje nós vamos conversar sobre diversidade religiosa. E dentro desta diversidade, um assunto que me é muito candente, a reencarnação. Só que você vai, eu espero que você goste, você vai ver de uma forma um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para você que a reencarnação e a ressurreição não destoam, não se confrontam. Pelo contrário, são etapas de um mesmo processo evolutivo. Como assim, Sônia? Vamos ver? Antes, um recado importante. Só compartilhe este vídeo com quem tem a mente aberta ao conhecimento. Não compartilhe para uma pessoa que você sabe que é mais fechada em suas crenças, porque aí parece uma coisa impositiva, tá bom? E aí eu vou pedir de antemão para que você dê o like, se inscreva e compartilhe com pessoas que queiram compartilhar conhecimento, ok? E aí, vamos juntos saber mais. Dito isso, vamos nessa incrível jornada da vida. Para começar, vamos conhecer os países reencarnacionistas. Ó, você pode ver aqui, né, na Ásia e na América do Sul. Vamos ver. Na Ásia, nós temos 72 a 95% de uma população que acredita na reencarnação. São elas: Índia, Butão, Birmânia, Tailândia e Camboja. 48% a 71% da população do Laos e do Vietnã são reencarnacionistas. Já a China e no Brasil, as Guianas, a população varia entre 25% a 47%. Neste mapa de 2009, publicado no site Espiritismo Comentado. E aí, um internauta comentando este mapa, ele cita a revista Veja, edição 37, de 15 de setembro de 2010, na reportagem A Explosão da Crença na Vida Pós-Morte, onde 37% da população brasileira acredita na reencarnação, mais 18% que responderam talvez. Então, para ele, a conclusão que ele tirou é que cerca de 74 milhões de brasileiros, isso em 2010, há 13 anos atrás, né, são reencarnacionistas. E aí ele diz que, com esses novos dados, né, de um ano depois, a cor do Brasil neste mapa mundi passaria de branco para azul claro. Isso foi escrito o comentário do Henrique Fracalanza. Agora, eu procurei, né, a atualização dessa pesquisa, não encontrei, infelizmente. Mas 13 anos depois, nós temos hoje várias pessoas que se dedicam a essa pesquisa sobre a reencarnação. Então, eu creio, né, e hoje, apesar de todo esse movimento de desrespeito à diversidade religiosa,
a gente vê um movimento onde as pessoas vêm relatando experiências neste âmbito. Mas, enfim, então vocês já ficam sabendo aí o mapa. Depois eu trouxe o detalhe aqui, né? O detalhe sobre as Guianas, para você ver com mais detalhe, né? E também você pode ver aqui, né? Os países da Ásia que eu citei, onde a população é reencarnacionista, tá? Você vai fazer a sua pesquisa, se te interessar, né? E se você tiver alguma novidade, deixa nos comentários, que me ajuda, não é? Afinal de contas, nós estamos aqui estudando juntos, tá bom? Depois desta contextualização geográfica sobre a crença na reencarnação, nós vamos ver algumas perguntas que estão no ar, não é? Perguntas existentes na sociedade e em religiões orientadas pela crença na ressurreição e reencarnação. Que perguntas são essas? Talvez você já tenha feito ou talvez você já tenha escutado. Morremos ou desencarnamos? Ao deixar o plano físico, dormimos e esperamos o juízo final ou a jornada continua no plano espiritual? Podemos ter vidas sucessivas? Se sim, como nascemos com diversas aparências? Essas crenças são apenas resultados de ilusões psicopatológicas, como defendem alguns estudiosos? Essas perguntas são importantes para orientar a nossa busca por respostas, se conseguirmos obtê-las. Importante saber que o fato de acreditar que um espírito pode ter outras vidas e personalidades não é suficiente para a crença na interação de espíritos no mundo físico. Um espírito se revelar não significa crença em várias vidas encarnadas. Uma coisa é você crer que existem espíritos e que estes possam interagir no mundo físico. E outra coisa é a crença de que o espírito pode ter várias encarnações, tá? Então, o fato de você acreditar na existência de espíritos não quer dizer que você é reencarnacionista. São coisas um pouquinho diferentes, tá? Você pode acreditar na existência de espíritos, mas não acreditar que a pessoa pode reencarnar novamente. É isso. Vamos ver algumas diferenças conceituais entre reencarnação e ressurreição. A ressurreição é um dogma das religiões judaico-cristãs embasadas pelo credo dos apóstolos ou credo apostólico. A reencarnação ou palingenesia, palin igual repetição, mais gênese igual nascimento, nascer de novo. A reencarnação palingenésica é pregada nas escolas ocultas como teosofia, Rosacruzes, maçonaria e espiritismo, criado por Allan Kardec e outras doutrinas orientais. Essa doutrina afirma que cada ser vivo tem um ciclo de existência a partir do nascimento. A literatura sugere que este ciclo se repete uma e outra vez, assegurando a continuação da evolução dos seres humanos. A reencarnação se apresenta como um fenômeno psíquico originado na memória. A crença na reencarnação não é fundada na religião. Gente, isso é muito importante, tá? É muito importante a gente perceber essas diferenças que são sutis, mas que fazem muita diferença, né? Então, a reencarnação, ela surge na memória. É um fenômeno da memória, porque a religião, ela é aprendida. A reencarnação, ela surge
de memórias de coisas que você não está vivendo aqui, tá? Então, a crença na reencarnação não é fundada na religião, mas sim na experiência humana. Por isso, não é um fenômeno religioso. Vou dizer de novo, a reencarnação, ela é uma experiência humana, tá? Então, por isso que não é um fenômeno religioso. A memória regressiva pode surgir espontaneamente e não está condicionada à crença religiosa. E sugere que há permanência da consciência como ente vivo após a morte do corpo. Nós temos 2 canais importantes no estudo. Um tem uma base mais científica, que foi criado pelo Carlos, físico Carlos, e o médico cirurgião, se não me engano, Dr. Amâncio, que é o canal Afinal, o que somos nós. E o outro canal, igualmente importante, que trata das experiências, por isso que é um canal chamado Experiências Luminosas. É o canal criado pelo Dr. Paulo Marques, arquiteto e historiador. Então, são 2 canais, tem outros, mas são 2 canais onde você pode encontrar relatos de pessoas que viveram experiências de quase morte. E ali, esse canal, afinal do que somos nós, o Dr. Amâncio e o físico Carlos fazem uma pesquisa e, junto até com pesquisadores americanos, hoje já está certo de que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. É muito interessante esse estudo, né? Uma outra coisa também que é importante a gente entender, a diferença entre religião e instituição religiosa, tá? Religião vem do latim religio, que significa louvor e reverência aos deuses. Etimologistas acreditam que a palavra religião tenha surgido a partir da junção do prefixo re, que funciona como um intensificador da palavra que o sucede, neste caso ligare, que significa unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar, ou seja, o ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino, ou reconectar o humano com o universo, com o Criador. Tá? E a instituição religiosa? A instituição é uma organização formal, jurídica, que reúne um conjunto de elementos concretos, vestuário, arquitetura, livros e abstratos, que são as doutrinas, os ritos, os dogmas característicos que são compartilhados pelos indivíduos que dela fazem parte. A pessoa pode ser religiosa e não fazer parte de uma instituição. Pode se orientar pela doutrina religiosa e não seguir os ritos. Exemplo, ter a Bíblia em casa e estudá-la, fazer semanalmente reunião de Jesus no lar, apesar de não frequentar a instituição daquela religião. Tá? Bem, e outras 2 palavras também importantes, 2 conceitos. Fenômeno e habilidade. Fenômeno, filosoficamente, é o que está sujeito à ação dos sentidos, o que pode impressionar ou surpreender. É fato ou evento que pode ser descrito e explicado cientificamente quando tem origem orgânica, ou seja, em algum órgão do corpo, por exemplo, a reencarnação, memória, que é o lobo, está ligado ao lobo temporal. E habilidade
é a capacidade de fazer algo, não tem origem orgânica. Por exemplo, a mediunidade. Essa distinção é didática, pois a complexidade das ocorrências dificulta restringi-las em definições, já que a fonte é sempre o cérebro, a mente, a alma, o espírito. A mente, espírito ou alma, dependendo da abordagem de cada autor, poderia transcender o corpo físico, gerando vivências como relatos de comunicação direta entre mente e mente, que é a telepatia, aquisições de informações indisponíveis aos canais sensoriais normais, que é a clarividência, previsões de acontecimentos futuros, pré-cognição, curas à distância e de comunicação ou aparição de pessoas já falecidas, os espíritos. A reencarnação é um fenômeno psíquico que se revela pela memória e sensações físicas. Vou te dar um exemplo. É um relato aqui de 12 de maio de 1828, em Londres, no Reino Unido. O relato é de Dante Gabriel Rossetti. Ele relata o seguinte, abre aspas, sei que já estive aqui antes, mas onde e quando não sei dizer. Conheço a relva que há lá fora, o cheiro doce e penetrante, as luzes da praia, o som sussurrante. Fecha aspas. Agora eu vou te contar também as minhas experiências, que justifica até esse trabalho. Eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, quando eu comecei, pelo menos que eu lembre dessas lembranças. Eu acho que começou quando eu me dei conta dos relâmpagos, das trovoadas em dias de chuva. Eu começava a sentir uma saudade, mas uma saudade, um aperto, físico, né? De um lugar, mas eu não sabia que lugar, né? Eu não sabia. E aquela saudade, era saudade de lugar. Depois eu tinha saudade de pessoas, mas que pessoas? E eu fui crescendo com essa saudade e mais adiante, já jovem, eu comecei a questionar. Falei, será que eu estou com algum problema? Será que isso é algum problema? Mas isso você vai ver melhor no relato que eu dei para o canal Experiências Luminosas. Lembra que eu falei do lobo temporal no cérebro? No cérebro nós temos 4 lobos temporais. A gente vai ver isso um pouquinho melhor mais adiante. Então, gente, nem tudo terra, nem tudo céu. Eu gosto muito dessa ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Para que a gente tenha uma fé, como o kardecismo coloca, né? Uma fé racionalizada, uma fé baseada na razão, para que não fique uma fé cega, para que não fique um crer por crer, não é? Então, nós vamos ver o aspecto científico. Eu estou aqui procurando te oferecer alguns os mais variados aspectos sobre a reencarnação, né? Para que a gente possa ter um embasamento mínimo sobre essa questão, tá? Então eu vou trazer para você, primeiro eu vou partir da seguinte pergunta. É necessário provar a realidade da reencarnação? Porque ainda é pouco, mas ainda é um assunto para poucos, né? Não dá para você conversar com qualquer pessoa, né? Ainda mais, o ateu vai dizer que isso, claro, não existe.
E uma pessoa religiosa, uma pessoa que siga uma religião, mas de uma forma não crítica, essa pessoa ela vai dizer que você está imaginando, né? Ou coisa do demônio, ou sei lá o que, não é verdade? Bom, então vamos lá. Então eu já te respondo o seguinte: a gente não tem que provar nada a ninguém, né? Porque são coisas suas, minhas, nossas. Mas essa questão nós vamos conversar na parte 2. Eu te espero lá, tá? Enquanto isso, veja essa parte 1, comente, pesquise, contribua para a gente ir melhorando esse entendimento do que é esse fenômeno tão maravilhoso, tão fantástico.